A técnica foram levantamentos a partir de dados bibliográficos, objetivando buscar o suporte teórico necessário para discorrer com mais propriedade sobre a questão abordada. Premissa maior do meu tema: a eficácia ou ineficácia do tratamento do Estado para com o indivíduo em desenvolvimento. A premissa menor: a responsabilidade da criança e adolescente no que diz respeito aos atos ilícitos cometidos por elas. Formulei o meu tema dois problemas. A criminalidade infanto-juvenil na atualidade pode ser atribuída à trajetória de como eram tratados os menores de 18 anos anteriormente à Lei 8.069 de 90, esse Estatuto da Criança e do Adolescente? O segundo problema: o Estado tem exercido sua função social, protegendo a criança e o adolescente e promovendo-os como cidadãos de direitos, como preceitua a Carta Magna da Constituição Federal de 1988? As hipóteses: a legislação que anteriormente estava em vigor corroborou para o quadro de delinquência juvenil. Isso nós observaremos ao longo da apresentação. A mudança proposta na Constituição Federal de 1988 contribuiu para que a criança e o adolescente fossem melhor assistidos pelo Estado, através do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente promove os direitos dos infantes, mas nem todo o exposto na lei tem sido cumprido pelas entidades estatais. Ainda na atualidade, o crime envolvendo menores de 18 anos é penalizado somente quando o infrator é de família pobre e sem condições. O objetivo geral do meu tema: investigar se a legislação, através do Instituto do Ato Infracional, alcança os resultados pretendidos no que diz respeito ao controle da criminalidade entre este grupo, esta classe, as crianças e adolescentes, e a capacidade do Estado em garantir os direitos dessa classe, como preconiza o artigo 227 da Carta Magna. Objetivos específicos: aos longos capítulos nós conceituaremos o Estado e direito como forma de abordagem à lei específica da criança e do adolescente. Estabeleceremos conexões entre a Constituição Federal e a legislação existente para essa classe em desenvolvimento, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Observaremos a doutrina da proteção integral, preconizada pela Constituição Federal de 88, e verificaremos a abordagem da lei tocante aos direitos pré-estabelecidos. E por último, porém não menos importante, identificaremos as causas da delinquência infanto-juvenil na pós-modernidade, observando a atuação do Estado anterior e posteriormente à Lei 8.069 de 90. Introdução. Esse trabalho tem como foco apresentar a evolução da legislação na defesa e punição da criança e do adolescente. Busca-se verificar se a lei em vigor é eficiente na defesa dos direitos dessa classe em desenvolvimento, bem como se é capaz de punir os atos infracionais sem infringir esses direitos, tampouco corromper o adolescente infrator, que é o objetivo principal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 1. Estado e Direito, repensando a proteção para a criança e adolescente. Ao longo deste capítulo faremos um breve histórico do Estado, ou conceituaremos também, destacaremos a sua função social, conceituaremos o direito e, por último, estabeleceremos uma conexão entre o Estado e o direito, as conexões protetivas para a criança e adolescente a partir da Constituição Federal. Um breve histórico do Estado. As primeiras formas de Estado surgiram a partir da centralização do poder, a partir do momento que as pessoas começaram a controlar e proteger suas propriedades. Então surgiram estados antigos, como por exemplo o Império Romano, a monarquia do Egito, a Grécia Antiga. Posteriormente, os estados medievais, que se caracterizavam pelo poder patrimonial do senhor, do conde, do barão, do marquês. Esse estado, como eu falei, se caracterizava pelo poder patrimonial. As terras, tudo que tinha, todos os bens, inclusive os homens. Os homens eram bens desses senhores, eles podiam ser trocados. Isso caracterizava o estado medieval. Posteriormente, veio o Estado moderno. O Estado moderno é interessantíssimo, foi o primeiro que caracterizou o poder unitário. A partir deste momento, era o poder próprio. É uma função, uma característica importante do Estado moderno. Um fato que ocorreu importante para caracterizar o fato moderno foi a rebelião de 1531, onde o rei Henrique VIII rebelou-se contra o poder do Papa. A partir daquele momento, o Estado era soberano. Não havia mais a necessidade de consentimento de outros poderes. Conceito e função social do Estado. Segundo Marx e Engels, Estado é um poder político exercido sobre um território e sua população. Estado é a maior organização política que a humanidade conhece. Segundo Marx e Engels. Segundo Passolt, Estado é um instrumento da sociedade, acionado em prol do bem comum, visando o respeito à pessoa humana. O Estado tem como função a prestação de serviços básicos à sociedade, quais sejam alimentação, habitação,
saneamento básico, acesso à educação, enfim, todos esses direitos fundamentais, todos esses direitos básicos da sociedade. E o cidadão que vive nessa sociedade, ele tem o direito de cobrar do Estado essa prestação de serviço. Outras funções do Estado também são a fazer valer a lei em vigor, assim como governar ou administrar o território. Observa-se, ouve muito falar hoje, em muitos tem pouco e poucos tem muito. E é o que acontece, realmente, no nosso sistema hoje em dia, pouquíssimas pessoas usufruem dos benefícios da tecnologia em prol da saúde, da educação, em prol do lazer. E, enquanto isso, um oceano de miséria, fome, falta de acesso à educação, os cerca. Isso também não deixa de ser uma função do Estado, é inclusive uma das principais funções do Estado. O que é? O Estado tem que conscientizar o homem que vive em sociedade a equilibrar o seu futuro. O Estado tem essa função de estabelecer um equilíbrio. A partir do momento que o Estado estabelece um equilíbrio, onde o homem, de forma igualitária, terá acesso à educação, terá acesso a uma profissionalização onde ele poderá trabalhar e se subsistir, o homem poderá, então, se subsistindo, o Estado poderá, então, usar esse dinheiro público para melhorias no setor da saúde, no setor da educação, enfim, na prestação de serviços fundamentais. Conceito de direito. Vou fazer um breve conceito de direito. O direito começou na Grécia Antiga. A partir daquele momento, todo sujeito, todo indivíduo que admitisse viver em sociedade, ele já estava sujeito a cumprir já estava sujeito a certas regras. Também era detentor de direitos. O direito nada mais é que um conjunto de normas que estabelecem uma conduta. O direito, por mais que vivamos numa sociedade totalmente deturpada, ele é extremamente fundamental. Por quê? Porque mesmo que vivamos nessa sociedade, mesmo que a gente encare essa realidade que estamos encarando hoje, o direito ele ainda faz o indivíduo que vive em sociedade ter um mínimo respeito sobre o que é do outro, o que é meu, o que é do outro. Mesmo que seja mínimo, o direito ainda resguarda esse respeito. Assim como faz ele ter um mínimo comprometimento com o dever, com a norma. E por último, Estado de Direito e conexões protetivas para a criança e adolescente a partir da Constituição Federal. Até a Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente eram considerados seres frágeis, seres incapazes, sob a proteção dos pais. A partir desta Constituição, com a adoção da doutrina da proteção integral, o adolescente foi considerado sujeito de direito, com direito à proteção integral. Essa proteção, essas garantias eram dadas pela família, deviam ser dadas pela família, posteriormente por um responsável, e em último lugar, caso eles não fossem capazes de garantir esses fundamentos básicos da Constituição, o Estado tinha essa obrigação. Isso está previsto no artigo 227 da Constituição Federal. E no artigo seguinte, no artigo 228, fala sobre a inimutabilidade penal do menor de 18 anos. Isso também não deixa de ser uma forma de proteção do adolescente. Por quê? Imaginem vocês, a partir do momento que o adolescente, um ser em desenvolvimento, comete um ato infracional, comete um ato ilícito e ficará sujeito a um sistema prisional como é o nosso. A última coisa que o nosso sistema prisional faz é reeducar, é ressocializar. O nosso sistema prisional é falho, nós temos que admitir isso. Então, esse artigo 228 da Constituição Federal, ele protege o jovem, ele protege esse indivíduo em situação peculiar de desenvolvimento desse mal que poderia ser o sistema prisional brasileiro. Capítulo 2. Reflexões sobre a eficácia do direito da criança e do adolescente no Brasil. Neste capítulo faremos um breve histórico sobre a legislação protetiva da criança e do adolescente. Discutiremos acerca da proteção integral, um breve conceito sobre criança e adolescente e, por último, as diferenças entre penas e medidas educativas na Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um breve histórico sobre a legislação protetiva da criança e do adolescente. Como já foi falado, a partir de 1988, o adolescente, a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direito, sujeitos que terão uma garantia especial na Constituição de um tratamento diferenciado. Porém, se voltarmos a 1830, no direito penal do menor, esse direito penal do menor, ele não discutia acerca da assistência a essa criança, e sim sobre a delinquência juvenil. Ele só discutia sobre a delinquência juvenil. Posteriormente, em 1927, o Código Melo Matos, Código de Menores, conhecido como Código Melo Matos,
por ter sido escrito pelo juiz Melo Matos, em 1927. Posteriormente, o SAM, Serviço de Atendimento aos Menores, o FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, todos caracterizaram por práticas correcionais e repressivas. Ou seja, eles não tinham também, eles até podiam objetivar uma melhora, uma socialização, porém, não objetivavam, não logravam êxito, porque realmente era o lugar onde as crianças eram submetidas a ficar para cumprir sua pena, não causava esse efeito de socialização. Em 1979, o Código de Menores foi reformulado. A partir daí, adotou-se a doutrina da situação irregular. A partir deste momento, toda criança pobre brasileira era considerada menor em situação irregular. Aí fica perceptível o contrassenso da boa vontade da autoridade. Afinal de contas, o jovem se via internado e a educação era na base do medo. Essa internação ela não visava reeducar, não visava ressocializar, e sim excluir essa parte ruim da sociedade, visando não causar um mau futuro. Então, esse jovem se via internado, ficava lá dentro, e isso foi causando o quê? A partir do momento que ele percebia que ele estava sendo excluído e não educado, e sim com medo de ficar lá dentro, os jovens se revoltaram. Isso deu margem a uma revolta, onde nessas casas de internação começaram a surgir o uso de drogas, furtos, roubos, sexo entre eles, um mercado de mercadorias ilícitas, enfim, essas casas passaram a ser vistas pela sociedade como casas que corrompiam o adolescente e não ressocializavam. Era o contrário do que eles objetivavam. Em meados de 80, essa doutrina da situação irregular passou a ser alvo de críticas, duras críticas, afinal de contas, o menor não era prioridade nesse caso, e sim a paz social. A partir daí foi estudado, e em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi substituída. Ela não fundamentava-se mais na doutrina da situação irregular, e sim na doutrina da proteção integral. Essa doutrina da proteção integral é justamente o que define o menor como sujeito de direito, como sujeito de deveres, o que garante ao menor um tratamento diferente no que diz respeito à justiça. Na doutrina da proteção integral, o adolescente e criança são considerados sujeitos de direitos. Então, como eu falei, eles são considerados sujeitos de direitos. A partir, teve grande importância a participação popular na adoção dessa doutrina da proteção integral. Por quê? Precedendo o texto final da Constituição Federal de 1988, mais de 200 mil assinaturas populares em prol da criança, foram recolhidas mais de 200 mil assinaturas de populares que estavam em prol da criança como prioridade nacional. Ou seja, a população começava a enxergar que os cuidados tinham que começar desde pequeno, desde a criança, desde o indivíduo em formação, para futuramente ele se tornar um indivíduo próximo, visando ser uma pessoa honesta. Um dos princípios fundamentais da doutrina da proteção integral é o melhor interesse da criança. Isso caracteriza a doutrina da proteção integral. Por quê? A doutrina da proteção integral, o melhor interesse da criança, quando existe um conflito de interesses entre o interesse de uma criança, de um adolescente, com um interesse alheio, esse interesse se sobrepõe. Então aí ele caracteriza bem a doutrina da proteção integral. Se sobrepõe o interesse da criança sobre o interesse alheio. Conceito de criança e adolescente. Para prolongar muito, eu vou dar o conceito para a norma. Conforme o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, criança é todo aquele indivíduo com até 12 anos incompletos. Adolescente é toda a pessoa entre 12 e 18 anos. Esse limite de 12 anos para o início da adolescência, ele é alvo de muitas críticas. Afinal de contas, muitos estudiosos consideram uma pessoa de 12 anos ainda uma criança. Diferenças entre penas e medidas educativas no Estatuto da Criança e Adolescente. Todo fato humano proibido por lei considera-se crime. Esses crimes, essas condutas estão previstas no Código Penal e essas condutas estão previstas no Código Penal sujeitas a penas que serão aplicadas por um juiz, por uma autoridade, que analisará os antecedentes, as medidas a tomar, a conduta do agente, enfim. A Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele classifica essa conduta não como crime,
tanto o crime e a contravenção penal do direito do Código Penal, eles são classificados como ato infracional. E quem comete o ato infracional não está sujeito às penas que estão elencadas no Código Penal, e sim sujeito às medidas socioeducativas elencadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescência. São elas: advertência. Advertência é a primeira medida socioeducativa. É quando o adolescente ele vai à frente do juiz, junto com os seus pais, e naquele momento o juiz o orienta, dá uma orientação e o adverte. Essa é a primeira medida socioeducativa. Em seguida, nós temos a reparação do dano causado. O próprio nome já explica. O adolescente será responsabilizado e terá de reparar o dano causado para quem seja, pelo seu ato infracional. Em terceiro, temos a prestação de serviço à comunidade. Na prestação de serviço à comunidade, ela durará no máximo 6 meses. Será prestado serviço em uma escola, um hospital, órgão do gênero ou um programa comunitário. Posteriormente, a liberdade assistida, como o próprio nome já diz, uma pessoa especializada, um técnico, irá proteger e orientar essa criança por um certo período de tempo. Em seguida, a inserção no regime de semi-liberdade. O adolescente infrator ele poderá, durante o dia, estudar e trabalhar, e na parte da noite terá de voltar para repousar em um recinto onde será ordenado pela autoridade. E, por último, a mais severa das medidas socioeducativas. Essa medida só será aplicada caso não caiba nenhuma das outras antes faladas. É justamente a internação em estabelecimento educacional, onde o jovem se vê privado da sua liberdade. Pode perceber que é a única medida socioeducativa dentro do Estatuto da Criança e Adolescente que priva o adolescente de liberdade. Tá? Ele vai se ver privado da sua liberdade em um estabelecimento que adote o regime fechado. Se o juiz, se a autoridade não achar plausível aplicar nenhuma das medidas socioeducativas citadas, ele poderá conceder a remissão, que nada mais é do que perdão judicial. É importante reiterar que essas medidas socioeducativas elas têm a finalidade de ressocializar. Diferente do que acontecia nos códigos anteriores, essa medida ela tem como finalidade ressocializar, onde ele vai realmente se responsabilizar pelo que ele fez, tentando corrigir o seu erro. Capítulo 3º, ato infracional do direito penal juvenil. Desconexões ao desenvolvimento infanto-juvenil e interbrasil. Faremos uma breve descrição sobre a pós-modernidade e seus efeitos na Constituição do Direito. Discutiremos acerca das causas da delinquência infanto-juvenil. E, por último, preservar o presente para quem o direito penal juvenil ou o ato infracional como consolidação do valor cuidado e responsabilidade. Uma breve descrição da pós-modernidade. A pós-modernidade está muito presente no nosso âmbito jurídico, porém ela não tem unanimidade. Por quê? Inclusive, muitos estudiosos eles não arriscam sequer nomeá-la com exatidão ou até dar uma data, um marco de início dessa pós-modernidade com exatidão. A pós-modernidade vive-se constante mudança, da modernidade para a pós-modernidade. Porém, não há como se negar que a modernidade ainda está presente no nosso dia a dia. É só observarmos os valores e princípios sociais. É um processo lento, que a pós-modernidade ela não é uma ideia de críticas, uma ideia somente com críticas à modernidade, e sim uma instauração de valores e princípios novos, que aos poucos vão se adaptando à nossa sociedade. Lemet ratifica dizendo que não estava errado quem se preocupou em dizer, quem se preocupou em se assustar com as declarações e aberrações acerca da pós-modernidade. Não estava errado. Mas até os mais contrários a esse processo, até quem não aceita esse processo é obrigado a admitir que alguma mudança está ocorrendo no mundo. E essa mudança, obviamente, essa metamorfose afeta inclusive o direito. Por quê? O direito nada mais é do que um estudo que defende uma estabilização de valores. O direito defende a estabilização de valores. O direito ele tem um jeito, um modo de analisar conforme a tradição, inclusive através das jurisprudências. E ele deve atender, e a partir da instauração da pós-modernidade, o direito ele se vê permeável a atender novas demandas. É isso que caracteriza o impacto judicial da pós-modernidade, porque o direito ele se vê, e isso é perceptível na nossa sociedade atual, ele se vê obrigado a se adaptar. É essa adaptação que caracteriza o impacto da pós-modernidade, dessa metamorfose da modernidade para a pós-modernidade dentro do âmbito jurídico. Terra de ninguém, causas da delinquência
quanto juvenil. O menor, como se identificava a criança brasileira, sempre ocupou um lugar desprestigiado na sociedade. Sempre foi conhecido como coitadinho, sempre foi conhecido como pivete, delinquente. Sempre foi visto como objeto necessário da tutela estatal. E a forma como o adolescente se vê e é visto influencia sempre muito no seu comportamento. Afinal de contas, é natural da pessoa humana uma afronta às regras nesse momento de desenvolvimento. Quando você é adolescente, o adolescente que tem essa... É natural afrontar as regras, é natural querer fazer descobertas novas, é natural uma autoafirmação. E essa autoafirmação, essa transgressão às regras, inclui o ato infracional. Ao se ver incompreendido, o adolescente questiona a autoridade, seja de quem for, seja do seu pai, seja da sua família, seja do Estado. Quando a família impõe de forma correta, de forma eficaz, um limite a esta fase da vida do adolescente, isso ocorre muito nas famílias com maior poder financeiro. O pai, ele impõe de forma mais eficaz, ou não necessariamente dessa forma, mas eles conseguem atenuar essa fase até passar o adolescente para a fase adulta e assim entrar num trabalho, numa função dentro da sociedade. Já o jovem pobre, o adolescente pobre, que está querendo ser aceito pela sociedade, mas já é visto, já é rotulado como um jovem que tem tendência a praticar o crime, isso o leva a praticar cada vez mais. Ele já é rotulado, ele está correspondendo às expectativas alheias. O jovem que se vê sem laços sociais, sem voz, ele recorre à violência. A violência é a forma do jovem se expressar, é a forma como ele mostra o que ele está sentindo em relação àquela não adequação dele à sociedade. A cultura do consumo, obviamente, tem muita influência nisso. Cultura do consumo, sim, porque hoje em dia é muito mais importante ter do que ser, pelo menos na cabeça do indivíduo de informação. É muito mais importante ter do que ser. Então, mas a gente não pode culpar somente não podemos tomar uma medida extrema, porque hoje em dia a gente sabe que o sistema visa muito lucro. A gente tem que culpar sim e tem que cobrar a dívida do Estado, porque o Estado demonstrou seu cuidado ao criar o Estatuto da Criança e Adolescente, porém é o Estado quem tem que se responsabilizar, dar chances de igualdade para essas crianças e adolescentes, para que então elas não se sintam tão desiguais e precisem utilizar de outras formas para ter, já que elas não conseguirão ser com essa falta de acesso à educação. A urgência no Brasil não é lutar contra os criminosos, e sim contra a pobreza e contra a desigualdade. Por quê? A pobreza e a desigualdade são o que induzem, são o que levam a criança ao crime, porque se torna mais fácil. Você vê hoje, por exemplo, vou falar agora da mídia, você vê hoje aquela criança que tem acesso à mídia, através da televisão, através da internet, ela tem acesso à mídia, ela tem acesso a todos os benefícios que o traficante, por exemplo, tem. O traficante, enquanto ele não for pego, enquanto ele não for capturado, ele tem sim uma vida mais fácil, ele não passou pelo suor do trabalho. Para a criança que não tem acesso à educação, que se vê longe de ser um advogado, um juiz, justamente por essa sociedade que a gente vive, que não dá muitas oportunidades às crianças, essa criança acha muito mais fácil de seguir o crime. Ela acha muito mais fácil, é um caminho mais fácil, se torna um caminho mais simples para ter as coisas. Para ser, ela realmente não, ela desconsidera a possibilidade de ser, então ela quer ter do jeito mais fácil. Vamos falar, e agora, por último, é preservar o presente para quê? Ou para quem? Direito penal juvenil ou ato internacional como consolidação do valor, cuidado e responsabilidade. O sistema penal juvenil, por mais que não totalmente aplicado, é uma resposta do Estado ao tratamento que a criança recebeu desde que entrou em pauta no âmbito jurídico. O Estatuto da Criança e Adolescente elenca medidas socioeducativas já citadas. Essas medidas socioeducativas visam reeducar o jovem infrator, inseri-lo na sociedade. Por outro lado, esse é o cuidado do Estado. Isso caracteriza o cuidado do Estado. A partir da instalação do Estatuto da Criança e Adolescente, o Estado teve cuidado de estabelecer para a criança quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. A responsabilidade é para as duas partes. Muita gente fala que a imputabilidade prevista tanto no artigo 104 do Estatuto da Criança e Adolescente quanto no 218 da Constituição Federal, essa inimputabilidade ela livra o agente
o jovem infrator da pena, da sanção. Porém, é o contrário. As medidas socioeducativas, elas responsabilizam. Não é só pensar, por exemplo, vou citar um exemplo rápido, a obrigação de reparar um dano. Se ele estivesse lá, dentro da cadeia, dentro do sistema prisional, ele estaria aprendendo, ele estaria avançando no seu conhecimento em relação ao crime. A obrigação uma das medidas socioeducativas, a obrigação de reparar seu dano. Reparando o dano, ele está sentindo na pele, ele está corrigindo o seu erro. Por que melhor que essa responsabilização? Você está corrigindo o erro que você cometeu. Isso é uma medida socioeducativa. Você está sendo ressocializado, você está entrando na sociedade novamente, corrigindo aquele erro que você cometeu. Mas não se pode deixar de falar também da responsabilidade do Estado e dos órgãos competentes. Afinal de contas, o Estado também tem, não adianta só criar o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem que, de forma efetiva, implementar as normas que constam dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Considerações finais. A criança e o adolescente estiveram à margem da sociedade por longo período, sendo considerados seres sob a proteção exclusiva dos pais, assim como eu falei, seres incompletos. Essa falta de atenção devida aos pequenos acarretou em uma série de atos infracionais, que ao longo do tempo tinham sido punidos pelo Estado, que a princípio deveria tutelar os direitos dessa classe, quando os pais e os demais responsáveis fossem incapazes de fazê-lo. Punição, essa é a palavra. Eles eram punidos. Hoje em dia, eles são reeducados, ou deveriam ser, pela letra da lei do Estatuto da Criança e Adolescente. A partir da Constituição Federal de 1988, preconizou-se uma proteção efetiva, ou pelos pais ou pelo Estado, estabelecendo uma série de direitos que anteriormente não contemplavam a criança e adolescente, através da doutrina da proteção integral que nós vimos ao longo da apresentação. Todavia, o Estado não cumpriu a sua parte. Basta observarmos a situação das escolas, de saneamento em alguns lugares, da moradia que contempla a maioria dos pobres, enfim, fatos que corroboram com a inserção dos adolescentes, em sua grande maioria, ao crime, já que por esse caminho, assim como eu falei, podem obter a fonte necessária para satisfazer suas necessidades. Ficou óbvio que o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90, veio para somar os esforços voltados para o resgate desses menores infratores. Mas não se cumprindo estabelecido nessa lei, o resgate e inserção desse cidadão na sociedade restará prejudicado. Termino dizendo, a implementação efetiva do Estatuto da Criança e Adolescente, sim, resolverá muitos problemas futuramente, porque o jovem terá outros caminhos a seguir, e não só o caminho do crime. Passo então a palavra aos professores avaliadores. Pelo critério, pode sentar, João, para pegar uma água, acender a luz.